Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Que coisas são essas que podem me dar total segurança? Essas que Paulo disse que tinha acabado de apresentar. Que coisas são essas? Eu preciso conhecer estas coisas. Estas coisas que me garantem que Deus é por mim. E, portanto, que tiram de mim todo o medo de quem quer que contra mim seja. Que coisas são essas? Ele menciona todas elas do contexto antecedente, desde o início dessa epístola, que ele vem afirmando seguranças. Seguranças, como tudo está engrenado para se transformar em boa nova, em favor daquele que anda em fé e em amor confiante e que sabe que foi justificado em Cristo Jesus e aprende a viver pacificado nesse amor. Que espera contra a própria esperança, sabendo que as coisas que ainda não se manifestaram, apenas ainda não se manifestaram. Mas a promessa que nos anima é verdadeira. E nós já somos herdeiros do indizível e do impensável em Cristo Jesus. Porém, dentre essas coisas que Paulo menciona, e que ele diz que foram postas à vista da gente com clareza, existem algumas nesse contexto completamente anterior aqui. Começando no verso 26 de Romanos 8, que diz: Também, o Espírito Santo, também porque se relaciona ao fato anterior que ele mencionara, a realidade de que, apesar das angústias que a gente sente como membros da criação, de uma criação que geme, nós, todavia, estamos cheios de esperança e esperamos com paciência aquilo que nós ainda não vemos, mas é com esperança que nós aguardamos. Por isso ele diz, também o Espírito, o mesmo Espírito que se solidariza conosco, conforme ele diz no verso 23, o Espírito geme conosco, também o Espírito, semelhantemente, o Espírito Santo. Essa é a primeira razão imediata que ele dá para a gente dizer, olha, à vista disso eu vou temer o quê? A primeira afirmação é essa. Também o Espírito Santo, semelhantemente ao fato de que ele geme com toda a criação, está presente em todas as coisas, semelhantemente ele nos assiste. Ele não é apenas solidário, ele é assistente, ele é partícipe. Por isso Jesus o chamou de Consolador. Ele é a estranha presença vitoriosa na nossa fraqueza. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Fraqueza de ser, fraqueza do momento, fraqueza da circunstância, fraqueza de um dado estado de espírito, fraquezas que a gente prova diversas e de formas diferentes. O Espírito nos assiste. Você está se sentindo, se sabendo, se identificando fraco? Está? O Espírito Santo está contigo. Porque ele nos assiste na nossa fraqueza. E a gente, de fato, recebe a assistência do Espírito Santo na nossa fraqueza quando a gente se assume fraco e se sabe fraco, se reconhece fraco
e não se auto-engana em relação à nossa própria fraqueza. Chama-a pelo nome. Aí o Espírito nos assiste. Quando eu digo, Senhor, me socorre na minha fraqueza, Ele me assiste. E Ele não só me assiste, porque nós não sabemos orar como convém, pedir como convém, Ele nos assiste e Ele intercede por nós. Ele ora por nós. Quem ora por você, Caio? Eu te respondo, muita gente, mas quem ora por mim mesmo é o Espírito Santo. Ele ora por mim, Ele intercede por mim. O Espírito Santo está sempre intercedendo por mim, junto às profundezas do ser de Deus, ao mistério. Ele me coloca dentro do mistério de Deus e ora por mim. E Ele pede por mim. Ele intercede por mim sobremaneira. É superlativa essa intercessão. É acima de toda maneira, forma ou expressão. Nós não conhecemos nenhuma intercessão como essa. Nunca nos foi dado discernir, nem teríamos capacidade de entender esse tipo de solidariedade do Espírito Santo intercedendo sobremaneira por mim, por você, por qualquer pequenino filhinho de Deus na sua fraqueza, com gemidos inexprimíveis. E o Pai, que é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente intercessória, apaixonadamente solidária do Espírito Santo orando por mim e por você. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente inescrutável do Espírito pedindo por mim o incomunicável, que nem eu mesmo entenderia se eu pudesse ouvir e tivesse capacidade mental de compreender a linguagem que eu não tenho. Mas eu não entenderia. Porque Ele intercede por mim junto a Deus, é Deus se resolvendo em meu favor, é Deus orando a Deus por mim. É Deus tratando de tudo a meu respeito em Deus. É Deus por mim o tempo todo. E Ele, o Espírito Santo, intercede por mim diante de Deus, é Deus orando por mim em Deus, porque Ele ora segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. É Deus orando por nós em Deus. Sabemos, por causa disto, que está tudo acontecendo em Deus. Mesmo que a gente viva em fraqueza, mas se o nosso coração se entrega em amor e fé a esta confiança, quando esse entendimento nos assume, nos rodeia, nos possui, nos pervade, nós então passamos a saber. Sabemos. Ah, sim, bendito aquele que sabe, que crê e que descansa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles pequeninos, fracos, quebrantados, que confiam na justiça amorosa e justificadora de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que acerca desses e para esses, todas as coisas cooperam para o bem. Porque eles confiam, porque eles amam, porque eles descansam em Deus.
porque eles sabem que existe um propósito misterioso de Deus dando significação à existência de todos nós. Apesar de qualquer que seja a fraqueza, a limitação, a impotência, há um propósito profundo que transcende as objetividades dos utilitarismos sociais e econômicos com os quais a gente enxerga a vida. Há um propósito muito mais profundo. Porquanto aqueles aos quais de antemão Ele, o Senhor, conheceu antes de criar, conheceu, porque a criação é a gravidez de Deus. Tudo pré-existe nele, tudo é dele, para ele. E ele tirou do nada todas as coisas e fez de todas as outras coisas, coisas que ele tirou de onde ninguém tiraria, coisas que não eram, passaram a ser, pela evocação do seu desejo. Nós sabemos disso. E sabemos que, se é assim, é lógico também que Ele nos conheceu sempre. Para Ele não existe antes, durante e depois, ontem, hoje, amanhã. Tudo é nele. Então eu sou nele. O dia de hoje é igualzinho o dia de antes de qualquer coisa existir nele. Porque eu sou nele. Eu não tenho que procurá-lo fora de mim. Eu respiro, eu existo nele. E ele me traspassa e botou sua densidade de amor em mim também. Então, porque eu sei que eu sou nele, eu sei que eu estou designado nele para ser conforme a imagem do seu Filho, que o meu destino é me tornar como o Cristo de Deus, a fim de que Ele, o Cristo eterno, seja o primogênito entre muitos filhos e irmãos que são a cara dele. E a esses todos que Ele já designou para viverem isso, que somos todos nós os que crermos e os que cremos e os que confiarmos, a esses Ele também chamou no espaço-tempo, está chamando hoje, chamará todos os dias. A esses Ele também dará a consciência do significado da justificação. A esses Ele também apontará ao céu e dirá: regozije-se confiante, porque ninguém poderá arrebatar você das minhas mãos. Você está seguro aqui para sempre, porque você já está assentado nos lugares celestiais em mim, em Cristo Jesus. A minha glória é tua, tu já és herdeiro dela em mim. Quando eu entrei nela, todos os que são meus para ela vieram comigo. Aí sim, sabendo disso, que já está tudo feito, a gente pergunta: que diremos então? Onde é que eu vou conseguir arranjar calamidade para mim? Onde é que eu vou conseguir inventar um medo? Só se eu quiser me apartar desse amor. Só se eu quiser viver contra esse amor. Só se eu me tornar o diabo de mim mesmo é que eu posso conseguir algum mal contra mim. Do contrário, vindo de fora, que diremos, pois? Considerando tudo isso que acabamos de saber, considerando tudo que acabamos de saber, eu pergunto: se Deus é por nós, desse jeito, eu vou ter medo de quem possa vir contra mim? Quem? É lógico que de ninguém. Ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes a si mesmo o entregou por todos nós, aquele que já fez essa realidade absurda acontecer em nosso favor, porventura não fará o que é infinitamente mais simples? Ele deu o seu Filho, porventura Ele não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas essenciais à vida,
a salvação, a graça, a respiração, a oxigenação do espírito e a possibilidade de pacificação na consciência? É claro que sim, claro. Se é assim, à vista dessas coisas, quem é que vai se levantar para fazer uma acusação a mim se eu sou orado, intercedido pelo Espírito Santo? Estou debaixo do sangue do Cordeiro. Quem é que vai intentar acusação? Que diabo, que demônio, que Belzebu, que legião, quem? Não existe. Eu estou seguro mesmo. Por isso não tenho medo de nada. Quem é que vai ter o poder de me condenar? Qual é o tribunal humano, ou angelical, ou demoníaco, com tal poder? Se Cristo Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, está à direita de Deus e intercede por mim, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ora por mim com gemidos inexprimíveis de dia e de noite. Quem é que vai me condenar? Quem? Quem é que terá o poder de dizer, esse aqui eu tiro da mão de Cristo? Vou separar esse aqui, você não vai, você não é de Deus. Quem é que tem esse poder? Cheio de pastor demoníaco que acha que pode fazer isso, mas são diabos repreensíveis em nome de Jesus, agora. Porque ninguém tem esse poder de separar você, minha filha. Ninguém, meu filho. Ninguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. Nem nada, nem tribulação. Tribulação dá e passa. O amor de Deus é eterno. Angústia vai e vem. Perseguição acaba. Até o perseguidor cansa. Fome passa, a gente vence, a gente come. Nudez desaparece, a gente veste. Perigos vão e vêm, a espada quebra. Mesmo que a gente esteja vivendo num túnel hoje, sentindo-nos entregues à morte o dia todo, sendo considerados como ovelhas para o matadouro, todas essas coisas, porém, não são nada considerando as garantias que nós temos, as seguranças que nos podem fazer saber. A questão não é sentir, é saber. Sabemos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Tudo volta para a garantia do amor dele. E é por causa da garantia do amor dele que também se pode dizer no chão da terra, acima nos céus ou embaixo no inferno, em qualquer dimensão, com a mesma segurança, com a mesma intrepidez. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro ou do porvir que seja, nem forças, nem poderes, nem alturas de nenhum nível ou dimensão, nem profundidades da mesma natureza, e nem qualquer criatura, seja deste mundo ou de qualquer outra camada dimensional ou de qualquer outro universo, nenhuma outra criatura, nenhuma criatura terá o poder jamais de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, se você é habitado por isso aqui, isso não faz de você um arrogante, mas faz de você uma pessoa inabatível. Como Paulo diz, faz de você um ente mais que vencedor, habitado por essa segurança, andando nessa paz,
carregando essa certeza. Isto é segurança. É daí que decorre toda a pacificação do ser, dessa segurança, que é nossa pela fé. Pela fé. Você diz minha também, se você quiser. Ela não é minha? Não se tornou minha? Pode se tornar sua. Tudo isso acontece pela fé. A gente crê e entrega e não volta mais atrás e diz: é assim que é. Eu tenho as evidências da ressurreição para bancarem a minha segurança, o meu descanso e a minha pacificação. Jesus, que a tua palavra tenha sido entendida, iluminada, e que ela se aplique no interior, ela ponha raízes inarrancáveis no coração de cada pessoa aqui, que ela venha carregada do teu testemunho e do poder do Espírito que nos assiste nas fraquezas e também se infiltra em nós para produzir arrependimento, nova compreensão e a atitude definitiva de quem se entregou e não vai se recolher na entrega. Eu peço que surja essa certeza de esperança, de vida no coração de cada pessoa, para que elas tomem as decisões melhores, para que elas deixem o que mata e abracem o que salva a gente, para a justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Vem me ver TV, o canal é você.